costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem 1000 histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Com alegria e fortalecidos pela graça de Deus, iniciamos esta quinta-feira, 3 de dezembro, pedindo ao Senhor o Espírito Santo, para que Ele sopre em nossos corações, nos ilumine em todas as decisões que devemos tomar em nossa caminhada de fé. Hoje, especialmente também pedindo a intercessão de São Francisco Xavier, este grande missionário que levou Cristo a tantos corações. Que Ele lá no céu interceda por nós, para que em nossa vida sejamos testemunhas de Jesus Cristo. Conheça a vida de São Francisco Xavier com um vídeo disponível no nosso canal do YouTube chamado Padre Alex Nogueira. Vamos com você e por você rezar nesta manhã em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos, com atenção, de coração aberto, ouvir a palavra do Santo Evangelho. Não importa se não vem como esperava. Orar costuma fazer bem. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 7, versículo 21 e versículos de 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, neste Evangelho, é firme com seus discípulos, apresentando que nem todas aquelas pessoas que o chamam, que clamam a Deus falando Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque é preciso, além de falarmos, além de manifestarmos por palavras que nós acreditamos, que nós confiamos em Deus, nós precisamos praticar a vontade de Deus. E a prática da vontade de Deus se faz através das virtudes cristãs, se faz através de uma vida impulsionada pelo Espírito Santo e de acordo com a fé. Não basta ficar apenas falando, mas na realidade não se pratica a sua fé, não se vive a sua fé e muito menos se cresce nesta fé. É preciso tomar consciência de que nós podemos passar uma vida inteira dizendo que acreditamos em Deus e no final chegarmos e nos apresentarmos diante de Deus e Ele dizer: não vos conheço. Mas Senhor, eu disse que acreditava em vós. Uma coisa é dizer que cremos em Deus, outra coisa é viver de acordo com aquilo que acreditamos. E assim vem esta comparação feita por Jesus. Nós precisamos construir o nosso edifício espiritual, ou seja, a nossa vida de fé, em bases sólidas, com o devido alicerce. Porque senão, as provações da vida virão,
as cruzes aparecerão e nós não vamos conseguir nos manter em pé. Mas aquele que está fundamentado e fortalecido em Deus, este consegue enfrentar as maiores enchentes, os maiores vendavais, as maiores tribulações, os maiores terremotos que possam acontecer nas nossas vidas, porque a nossa rocha e nossa fortaleza é o Senhor. Mas para edificar a nossa vida no alicerce de Cristo, é preciso ter fé, crescer na esperança, na caridade e também buscar todas as outras virtudes. Não é possível dizer que cremos em Deus e não construirmos o nosso edifício espiritual nele. É preciso estar fundado nele. E aqui vem a promessa de Jesus: todo aquele que cresce em Deus, que coloca suas raízes nele, este que pratica a vontade de Deus, com certeza não será abalado. Podem as forças deste mundo vir contra a pessoa, mas ela estará firme em Deus, porque sua rocha maior é Jesus Cristo. Vamos hoje pedir a Deus que, pelo Espírito Santo, nos conceda o dom da fortaleza, para assim crescermos na fé e suportarmos todas as provações. Não nos esqueçamos, Deus não dá a cruz maior do que nós possamos carregar. Rezemos com você e por você. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quinta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a memória de São Francisco Xavier, o padroeiro das missões, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus. E que maravilha celebrarmos São Francisco Xavier no meio do Advento, porque um missionário, na verdade, é alguém que causa o advento de Cristo na vida dos outros. São Francisco Xavier partiu com 35 anos de idade. Ele, discípulo de Inácio de Loyola, foi enviado para o Oriente, para as Índias, para evangelizar. Chegando em Goa,
de colonização portuguesa, ele começa a ver que os cristãos que lá estavam muito longe da amizade de Cristo. Ou seja, longe de casa, longe de suas famílias, de suas mulheres, esses aventureiros portugueses viviam uma vida tão devassa e tão tremenda que chegava a escandalizar os próprios pagãos. São Francisco Xavier põe mãos à obra e começa a conversão dos próprios cristãos. E ali começa toda uma dinâmica espiritual de conversões que vai tocando também o coração dos pagãos e ele começa a evangelizar também os gentios. Se estende o seu trabalho pela Índia e é um trabalho que é acompanhado por portentos e milagres. No processo de canonização de São Francisco Xavier, foram atestados 24 ressurreições. Então, é realmente um missionário que evangelizava como os primeiros apóstolos, com sinais e prodígios. Mas esses sinais e prodígios eram somente um dedo que apontava para o grande mistério. Na Índia, diante de tantos milagres e de tantos poderes, os sacerdotes brahmanes procuram São Francisco para lhe perguntar qual é o segredo que ele tem para ter aquele poder. Os sacerdotes brahmanes, acostumados que esses poderes certamente são sempre poderes esotéricos, secretos e misteriosos, prometem a Francisco Xavier: se o Senhor nos contar o segredo, nós prometemos que não iremos falar para ninguém. São Francisco Xavier diz: mas é exatamente o contrário. Eu vou dizer para vocês de onde vem todo esse poder que é Jesus Cristo e eu quero que vocês contem isso para todo mundo, porque o Evangelho deve ser proclamado sobre os tetos. Não escondam, não escondam, ao contrário, digam isso a todos. Os sacerdotes brahmanes acham que Francisco está brincando com eles, porque afinal das contas, se é tão precioso o Evangelho, não se deveria dar isso a todos. Aqui uma característica, então, daquilo que é o cristianismo, que é a Santa Igreja Católica. Nosso Senhor Jesus Cristo, podemos dizer, fundou o primeiro projeto educacional universal. Nas outras culturas, a educação era sempre uma realidade da elite. Para nós cristãos, conhecer a verdade é algo para todos. A verdade não deve ser escondida, ela deve brilhar. E todos, conhecendo a verdade, se aproximar do amor de Cristo. São Francisco Xavier, que converteu e batizou milhares e milhares de pessoas, continuou a sua evangelização até o Japão, onde ali fundou comunidades japonesas antigas, na cidade de Nagasaki, naquela região que também irá frutificar em grandes mártires. Finalmente, Francisco Xavier morre na China, diante daquele continente inexplorado e até hoje estamos nós aqui rezando e pedindo a Deus que converta a China, que dê àquele povo a verdade do Evangelho. Que São Francisco Xavier nos inspire para que sejamos verdadeiros missionários, mesmo sem partir para terras distantes, mas para proclamar a verdade de Cristo sobre os tetos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.